Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme e hoje eu vou estar passando a nossa última aula e dando continuidade na atividade que a gente vem fazendo desde o início do curso. Então, hoje o assunto a gente vai ver branches, um pouquinho mais ali, a gente vai ver a questão da merge e de como você pode resolver os conflitos e de como você pode evitar também utilizando uma certa metodologia do GitHub. Vocês agora trabalhando com a branch, vocês entenderam que ela é uma ramificação de uma linha principal. Ou seja, aqui nós temos a master, que hoje em dia não é mais chamada master, é chamada main. E aqui em cima a gente pode ramificar essa linha main, que é a principal, ou seja, é onde tem todo o código que pode ser utilizado pelo usuário no momento, em um trabalho específico. Ou seja, aqui a gente pode considerar que é a criação de uma nova função nesse sistema. E aqui a gente pode considerar, por exemplo, que seja a resolução de um bug. Ok, então como que as branches funcionam de fato? O conceito da branch é que após você desenvolver uma nova função ou consertar um bug, seja feito um merge, ou seja, que essa nova função seja integrada na linha principal do sistema. A linha principal é a que tem o código que está funcionando. Porém, ela não pode ser integrada de qualquer forma, porque ela ainda pode ter bugs, ela ainda pode ter melhorias que podem ser feitas. Então, o que que a gente faz? A gente faz um pedido de imersão. A gente vai pedir para que essa branch aqui, ela seja imersa na principal. E para isso a gente pode definir algumas permissões, como por exemplo, quais usuários que vão ser solicitado essa permissão, quais usuários que vão ser requisitados para revisar essa branch. A gente também pode fazer de uma forma automática um arquivo chamado code owners, onde nesse arquivo a gente define, por exemplo, quais pessoas estão responsáveis por determinados arquivos. Ou seja, quando a gente realizar alguma mudança nesses arquivos, o GitHub automaticamente vai exigir a permissão dessas pessoas para você seguir com um merge na branch. Então, a gente conta com duas metodologias de trabalho no GitHub. Eu acredito que no mais a branch não tenha muitas outras dificuldades, muitos outros conceitos a serem explorados, além de também regras de proteção de branch. Com as regras de proteção de branch, você pode definir usuários específicos, ficam responsáveis por talvez aceitar o merge, ou solicitar pull requests, ou revisar pull requests. Certo, pessoal? Então, eu vou estar mostrando as duas metodologias que são utilizadas, geralmente no GitHub, e além disso, uma metodologia mais automatizada, mais moderna. A metodologia padrão do GitHub e a mais simplificada é a GitHub Flow, onde a gente tem a branch main aqui, a branch de produção, contém ali o projeto nosso para utilização do usuário, e aí quando a gente quer, no caso, adicionar uma nova funcionalidade, a gente abre uma nova branch de feature, a gente faz ali as mudanças, a gente abre um pull request, ali vai ter a etapa da discussão e revisão dos commits, e após isso a gente faz o merge. Essa é a branch mais simplificada e a mais ideal para times que trabalham de forma dinâmica, com as metodologias ágeis, ou seja, aqueles times que precisam fazer deploy de forma frequente. A outra metodologia presente é o Gitflow. O Gitflow, ele é uma metodologia mais complexa, que é ideal para projetos mais estruturados, ou seja, aqueles projetos que têm regras mais estritas, que precisam de uma data concreta, por exemplo, para o lançamento de fato de uma branch. Então aqui no Gitflow trabalha de uma forma um pouco diferente. Eles possuem diversas branches para diferentes funções. Aqui tem a main, hotfix, desenvolvimento e feature. E até uma branch release. Aqui na main a gente tem o código principal, que é pronto, disponibilizado ali para o usuário já poder utilizar sem bugs nem nada. Hotfix é onde a gente realiza a correção de bugs que estão presentes na main. A branch release, ela é especificamente para realizar o lançamento de uma nova versão do produto. Ou seja, aqui, quando o produto parecia certo já na branch de desenvolvimento, foi criada daí uma branch de lançamento e após isso ela foi lançada e emergida com a main. Aqui na branch de desenvolvimento é onde é feito toda a integração do código e todo o desenvolvimento de fato daquilo que vai ser trabalhado. É da branch develop que são criados as branches feature e após isso elas são emergidas na branch develop. Como eu disse anteriormente, Gitflow, ela é uma metodologia muito utilizada por empresas que já possuem estruturas complexas e bem estabilizadas, com datas pré-especificadas para cada tipo de lançamento, de desenvolvimento, de feature, de bug e de versão. Por último, a gente conta com o GitHub Flow, porém com a utilização do GitHub Action. O que que é o GitHub Action? Ele é um conceito um pouco mais avançado que eu não vou passar aqui na atividade de extensão, porque ele mexe mais com a parte de automação. E acredito que isso fugiria um pouco daquilo que a gente quer, que é realmente botar vocês para colocar a mão na massa. Então isso aqui é utilizado para projetos mais avançados, que necessitam ali seguir uma linha que ele nunca desvie e que siga um padrão. Então aqui o GitHub Actions, ele funciona como um gatilho, e ao executar alguma função
função, por exemplo, ao você abrir um pull request, ele pode fazer diversos testes ali e além disso ele já pode realizar o deploy automático, o que seria o CI e CD, integração contínua, entrega contínua. Dessa forma, a gente garante que o nosso software está passando por todos os testes. A gente pode até mesmo setar testes para diferentes plataformas ou sistemas operacionais e que o deploy dele está sendo realizado de forma correta no tempo correto. Então, esse é o GitHub Flow com o GitHub Action. Certo, pessoal. Então, eu estou aqui no meu repositório, nessa travel blog aqui, que eu vou utilizar como exemplo para mostrar para vocês. Nele, a gente fez tudo no main, que é uma prática errada. Então, caso você quisesse fazer uma branch aqui direto pelo GitHub aqui no web, você viria aqui, clicaria aqui na branch, você colocaria, por exemplo, eu quero adicionar uma nova feature de uma página que vai realizar uma página que vai visualizar o perfil de quem está cadastrado. Então vai ser client page, certo? Então como não tem essa branch criada, eu posso criar aqui. Então pronto, aqui ela foi criada com base, eu não sei se vocês viram ali, mas quando você vai criar, ela aparece de qual que a gente está criando. A branch que a gente vai criar, ela vai ser baseada na feat client page, porque ela tá com um ponteiro head apontado para ela. Então aqui a gente já criou feat client page e ela tá atualizada de acordo com a main. Vou nesse arquivo aqui, index.html, e vou adicionar aqui, no caso só para mostrar para vocês, outra div aqui do mesmo tipo, certo? Essa daqui foi a que eu adicionei. E eu vou comitar essa mudança nessa branch. Aqui o Copilot ele deu uma mensagem meio errada, então eu só vou colocar que foi adição de link para página país, certo? Agora eu posso escolher se eu vou comitar diretamente para essa branch aqui que a gente tá, ou se a gente vai criar uma branch nova para esse commit e começar um pull request. Nesse caso eu vou comitar diretamente, pronto. Comitei diretamente aqui. E o que vai acontecer agora? Se a gente vir aqui em code, aqui tem 244 commits na branch de feature client page. Porém, se a gente for na main, ela vai estar com 243 commits, porque aquele commit foi realizado nessa branch aqui. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o compare e pull request. Clicando nesse botão, a gente vai ser mandado para essa aba aqui, onde a gente vai abrir um pull request e a gente vai poder selecionar aqui qual vai ser a branch base, no caso, a principal que tem o nosso produto ali sem os erros, sem os bugs, com o código já testado, e aqui a branch de comparação, que é a que a gente estava trabalhando. Nesse caso aqui é o que foi feito nesse pull request. Como eu fiz um commit só e já dei o pull request, eu vou deixar a mesma descrição ali do próprio commit. Porém, caso eu tivesse feito mais mudanças, eu teria que colocar outra coisa aqui no título, certo? Então aqui você coloca daí uma descrição de tudo que foi feito ali, de todos os commits que foram feitos, e você pode criar daí o pull request, certo? Agora o Git vai checar ali para ver se tem algum conflito de alguma forma, e pronto, daí você pode clicar para dar o merge no pull request. Aqui vai mostrar a mensagem do commit e tudo, porque ele vai criar um commit de merge e pronto, você pode confirmar daí. Agora ele vai ficar roxo aqui, significa que ele deu o merge, ou seja, se a gente vir agora aqui na branch main, ela vai estar com 245 commits. Por quê? Porque o commit de merge, ele conta como um commit, certo? Então ele vai estar aqui com a mudança já adicionada aqui, ó. Deixa eu ir lá no código. Se você vir, agora eu vou vir aqui no index.html e ele vai estar aqui com o link duplicado aqui do país, certo? Agora vamos para uma situação exemplo que acaba acontecendo bastante. Aqui no arquivo index.html da branch main, eu vou alterar e apagar aquela linha que eu tinha adicionado, ok? Tudo certo. Vou comitar essa mudança aqui. Agora, a descrição do commit realmente está certo e vou comitar direto para branch main. Isso é o que vocês não devem fazer, certo? Porque isso acaba complicando daí o trabalho, mas alguma hora vocês vão saber como resolver. Agora a gente vai alterar a branch e ir para feature client page. Lá nessa branch, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no index.html e a gente vai alterar a mesma linha que foi alterada lá. Mas, ao invés disso, a gente vai adicionar, por exemplo, a gente vai alterar aqui de H2 para H1, ok? Então aqui é uma mudança básica. Pronto, aqui já vai colocar certinho e a gente vai comitar diretamente aqui porque a gente quer ver o que vai ser o erro. Certo, pessoal? Agora voltando aqui para branch main, aparentemente não tem nenhum erro, certo? Então a gente vai abrir lá o pull request como a gente faria para trazer as mudanças que a gente fez na página do cliente para a branch main. Ok? Então a gente vai abrir um pull request e a gente vai selecionar a base, é onde a gente quer mandar o que a gente alterou, e o compare é a que a gente estava trabalhando. E a gente vai selecionar e, bom, como vocês podem ver aqui, teve um erro. Por quê? Porque aqui mostra o arquivo com o H2 e aqui mostra o arquivo com o H1. Então, o que o GitHub precisa saber? Ele precisa saber qual que ele vai manter. E para isso, a gente vai ter que criar o pull request. Nisso, a gente vai colocar o título ali, normal, descrição, tudo certo, e vai criar o pull request. O que o GitHub vai fazer? Ele vai verificar ali, antes de tudo, se tem algum conflito que precisa ser resolvido. Porque essa é a parte da cola. E aqui é a gente que precisa colar
e resolver qual arquivo a gente quer deixar. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode aceitar a mudança atual, ou seja, aqui ele vai ser o H1 mesmo, o que a gente fez ali na Feature Client Page. Pode aceitar a mudança que tá vindo, que no caso a mudança que tá vindo é tudo que eu fiz ali na main, que eu apaguei aquela linha de países, certo? Ou a gente pode aceitar ambas. Se a gente aceitar ambas aqui, vai ficar a div aqui com o H1. Então, assim que a gente vê qual que a gente quer e decidir, a gente pode aceitar e marcar como resolvido. Sendo assim, ele já permite que a gente comita o merge. Ok? Então aqui agora ele vai fazer a verificação, ele vai ver que não tem nenhum conflito e você vai poder dar um merge de pull request ali, tudo correto. Agora ele foi dado o merge, pronto, agora tudo que a gente fez ali na Feature Client Page vai estar aqui, ok? Porque ele vai estar alterado aqui com o H1. Outro fato que eu acabei não explicando é a parte dos pull requests. Os pull requests eles são bem importantes, você pode separar eles por label, marcar ali o que se trata aquele pull request, questão de documentação, duplicação, a melhora de algum código, algum problema, alguma ajuda que você precisa. Você pode marcar qual projeto que é, qual usuário, pode filtrar por quem que é o autor dessa pull request, por quais pull requests precisam de review, ou que estão com review aprovado, que não precisam de review. Você pode também marcar para quem elas estão vinculadas, porque essa é a questão da pull request. Você pode vincular a pull request para determinados usuários. Por exemplo, tem o Guilherme e o Vinícius aqui. O Guilherme e o Vinícius, eles são responsáveis por essa nova página que eu criei, por essa página do perfil do cliente. Sempre que houver uma alteração nesse arquivo, vai exigir que o Guilherme e o Vinícius revisem o código e permitam o merge com a main. E isso onde que a gente pode ver? A gente pode ver em configurações. Aqui nas configurações a gente vai em branches, a gente pode adicionar um set de regras para nossa branch. E o que isso vai fazer? A gente pode colocar aqui quais são as branches alvos, criação restrita, update restrito, para deletar, para bloquear, force push, entre outras opções aqui que vocês podem ver posteriormente. Mas acredito que das questões das branches seja isso aqui na plataforma do GitHub Desktop. Então a gente vai ver ali agora um pouco sobre o GitHub Bash e depois como fazer isso no Visual Studio Code. Certo, pessoal. Agora partindo para o Git Bash, primeiramente a gente tem que começar acessando a pasta que a gente colocou ali o nosso repositório no nosso computador local, nesse caso. Caso você não saiba se localizar, você pode usar os comandos de cd e ls. O cd ele vai entrar em um arquivo pasta e o ls ele vai listar todos os arquivos e pastas presentes no diretório que você se encontra. Nesse caso aqui é a extensão. Ok, agora a gente quer entrar no Travel Blog e na sequência a gente vai dar um ls. Aqui a gente pode ver que tem esses arquivos aqui. Caso você sinta que a tela está muito poluída, o que você pode fazer? Você pode digitar aqui clear e ele irá limpar a tela. Ok? Então, primeiramente, a gente tem que alterar de branch. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um git checkout e caso a branch esteja criada aqui, no caso é essa daqui, a Feature Client Page, a gente apenas vai digitar o nome dela. Então, Client Page aqui, Feat, né, no caso, Client Page, e pronto, a gente vai entrar na branch. Caso você queira criar uma branch, a gente pode dar um git checkout -b, e daí a gente coloca qual vai ser o nome da branch. Nesse caso, eu quero que o nome seja, por exemplo, Bugfix Login. Então a gente criou uma nova branch chamada Bugfix Login e já entrou nela. Porém, eu quero alterar de novo para a branch Feature Client Page, ok? Então pronto, a gente alterou. Agora é muito importante, o que a gente tem que fazer? Para eu exibir para vocês ali o teste de como a gente faz uma merge aqui pelo Git Bash, eu vou ter que criar um arquivo txt. Então eu vou criar um arquivo teste. Pronto. Aí vai aparecer aqui essa tela, vocês não precisam se assustar, porque é bem tranquilo, vocês vão digitar como se fosse um arquivo txt, por exemplo, eu quero fazer uma lista de compras, leite, 2 ovos, 3 arroz, 4 feijão. Ok, agora como que eu saio daqui? Primeiramente, você vai dar um Ctrl X para você sair, você vai apertar Y para salvar, então aqui a gente vai colocar .txt. Agora você pode dar um Enter, você pode sim confirmar que vai salvar para um nome diferente e pronto. Agora é só dar um Ctrl X e ele vai sair. Agora, dando um ls, tá ali, arquivo teste.txt. Certo, pessoal? Agora que a gente já tem o arquivo teste ali, o que a gente tem que fazer? A gente tem que adicionar ele para o commit e na sequência a gente faz o commit aqui, tudo certinho, com a mensagem. Ok, agora a gente só precisa confirmar. E pronto, esses dois arquivos aqui foram para o commit. Primeiramente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que alterar de branch. Eu vou ir para branch main agora, certo? Agora eu vou dar um clear aqui. Na sequência, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um git merge com qual branch eu quero dar um merge. Ou seja, a Feat Client Page. Ela vai dar um merge branch com aquela branch. Aqui vocês vão fazer o quê? Vocês vão apertar o shift
junto com os 2 pontos, para vocês digitarem lá embaixo, fica vendo. Ó, tá vendo que digitou 2 pontos, aí você vai digitar WQ. Pronto, assim você confirmou ali que foi feita a merge e vai mostrar que foi adicionado 4 linhas de 2 arquivos nesse caso. Então o que a gente tem que fazer agora, pessoal? A gente tem que ir lá e dar um git push pra main remota, que é a que tem a origin aqui antes, ok? Nisso foi tudo certo, agora a gente pode dar um clear e se a gente vir aqui no GitHub, vai aparecer aqui, arquivo teste e arquivo teste. Certo, pessoal. Agora passando aqui para o GitHub do Visual Studio, eu fiz alguns testes aqui de como seria para você fazer ali a criação da branch e tudo mais. Aqui, você clicando na branch, você pode criar uma nova branch ou acessar as que já estão aqui, que diferem uma branch da outra. Essas aqui são as branches que estão presentes apenas aqui no nosso computador, ou seja, localmente. A gente tem que fazer daí nesse caso, tudo que a gente alterar, a gente faz o commit e o push, para que elas vão diretamente aí para nossa branch remota que está lá no GitHub, certo? Então eu já tenho aqui a branch criada, ela está de acordo aqui, eu vou entrar nela. E a primeira coisa que eu vou fazer é vir nesse arquivo teste aqui e eu vou apenas copiar isso aqui e adicionar ali para baixo. Então vai mostrar que foram adicionadas 4 linhas, eu posso daí fazer o commit dessas alterações, adição de linhas, não façam esse nome aqui que eu estou fazendo, é só para exibir para vocês, eu posso salvar. Na sequência eu vou sincronizar, ele vai ser enviado para a nossa branch remota de feature client page, certo? Ela não vai ser enviada para mim. No caso, vamos considerar que eu terminei de realizar a criação. O que eu posso fazer? Eu vou vir aqui, vou alterar para a nossa branch main remota. Nisso, eu posso fazer um merge. Eu venho aqui na opção branch, merge. Eu posso daí dar um merge da branch que a gente alterou. No caso, é só você clicar aqui e pronto. A gente deu merge e ela vai constar aqui que foi dado merge, certo? Então, a gente vai agora sincronizar as alterações. No caso, empurrar essas alterações lá para a origin main agora e pronto. Aqui ela já vai estar tudo certinho. Beleza? Então é assim que você faz o Merge Branch no Visual Studio com a extensão do GitHub. Agora, existe outro tipo de merge, que no caso seria o Rebase. O que o Rebase faz? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou acessar aqui a nossa branch local na client page e a gente vai de novo alterar aqui alguns números, ok? A gente vai comitar isso aqui, tudo certo? Eu vou colocar qualquer mensagem, porque é apenas um teste, depois eu vou desfazer esse commit e pronto, a gente vai sincronizar as alterações e ok, agora a gente vem aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai vir na nossa origin main, nos 3 pontinhos, branch, Rebase Branch. E agora a gente vai escolher de qual que a gente quer puxar. No caso, é o Origin ou o que está no nosso repositório local mesmo. Tanto faz. Aqui vocês podem ver que ele foi adicionado aqui. E a gente sincronizando, o que vai acontecer? Ao invés dele criar aqui um node branch e um node merge, ele apenas adicionou o commit que a gente fez lá no Feature Client Page diretamente aqui na linha principal. Ok? Então essas são as diferenças entre o normal merge e o rebase merge. Para a próxima atividade, a gente vai exigir que vocês façam um merge das branches que vocês trabalharam, que vocês resolvam os conflitos que venham a acontecer. Caso vocês precisem de ajuda, vocês podem entrar em contato diretamente com os seus mentores que eles vão estar te auxiliando. Ok? Bom, pessoal, eu acredito que sobre o merge é isso que teria para passar para vocês. Eu preferi mais mostrar na prática como funciona nas diferentes plataformas ali que a gente acaba trabalhando no dia a dia. Assim fica uma aula mais dinâmica e vocês não ficam apenas ouvindo eu falar sem fazer nada. Assim vocês podem também acompanhar ao mesmo tempo também trabalhando no projeto de vocês. Essa aula vai ser a última que vocês terão por vídeo, certo? A última que vocês terão, no caso, por vídeo ou por encontro. Porque semana que vem, a única pendência que vocês vão ter é a entrega da atividade que a gente ainda irá mandar, ok? Então podem ficar tranquilos, a gente irá encaminhar a atividade com todos os passo a passo do que vocês devem fazer e nos entregar para concluir, de fato, a atividade de extensão. Agora vocês terão aí uma pausa de uns 5 minutos para vocês tirarem algumas dúvidas, caso vocês tenham. Caso vocês não tenham, vocês podem ir no banheiro, tomar uma água, ver o celular ali um pouco, e daí na sequência eu já vou passar o conteúdo que cai na prova de certificado do GitHub. Ou seja, é aquilo que a gente falou desde o início, que até aqui, que a gente acabou procurando ali, vasculhando bastante e teve uma base muito boa daquilo que realmente cai na prova, certo? Então, bora pro descanso aí.
pessoal, tudo certo? Agora que você já tiver a primeira parte, que foi a continuação ali do que a gente fez, como essa aqui é a última aula nossa, eu vou passar pra vocês basicamente um resumo de vários conteúdos que eu consegui procurar, do que realmente cai na prova e do que vocês vão ter que se especializar, procurar mais conhecimento além daquilo que eu passei. Porque, basicamente, o que eu passei pra vocês foi o conceito, pra aqueles que não sabiam, e alguns conceitos que já chegam quase no intermediário ali. Após isso, são conceitos mais organizacionais, no caso de você ter que estudar, praticar de fato com a ferramenta do GitHub e do Git. Então, vamos começar. Aqui eu preparei esse material que eu vou estar deixando pra vocês aí tudo certinho, podem ficar tranquilos. Basicamente, tudo aquilo que eu tô passando aqui pra vocês vai cair na prova, porém ainda tem mais coisas que não vão ser abordadas porque acabam fugindo um pouco do escopo e entrando num nível mais avançado. Primeiramente, a parte dos commits, que foi onde a gente iniciou com os vídeos ali e tudo mais. A questão da diferenciação do Git e GitHub, que na realidade o vídeo que eu fiz aqui no canal fala repositório local e repositório web. Porém, eu vou explicar pra vocês certinho do que se trata e de como vocês podem diferenciar de maneira simples. Tem a questão do Git Bash, que eu acredito que vocês tenham utilizado em algum momento. Aconselhar vocês a utilizar bastante, praticar bastante, porque isso aqui é um dos pilares do curso. A questão das brands, explicar todo o conceito das brands, as definições e tudo mais. Git Flow, que se trata de uma metodologia que é utilizada para trabalhar dentro do GitHub com as equipes. A questão dos pull requests, que a gente viu na última aula ali, que a gente tinha que fazer para trabalhar de forma realmente profissional. O merge, que é a questão que a gente viu agora nessa aula, para a gente conseguir juntar as brands em uma só. Além disso, a gente vai falar sobre tópicos que eu não abordei aqui no curso. Caso sobre issues e discussions, sobre community, sobre code space, sobre copilot. Tranquilo? Então, vamos lá. Commits. Os commits, eles são um ponto de controle na linha do tempo que grava um snapshot de como todos os arquivos do projeto estão naquele exato momento. Essa definição, ela se dá porque o commit, ele não guarda de fato o projeto inteiro. Ou seja, quando você realiza uma alteração, ele só vai guardar aquilo que foi alterado. Ele não vai guardar todo o projeto e aquilo que foi alterado. Ele só vai guardar aquilo que foi alterado e vai apontar para os outros lugares. Um commit, ele possui registro de data e hora e o autor do commit. Aqui tem um exemplo, onde está mostrando aqui que eu autorizei um commit aqui no dia 29 de abril e aqui é o que eu executei, que foi o update do read. Bom, cada commit possui um ID. Esse ID, ele é o responsável por identificar o que foi realizado naquele commit. Ele que carrega tudo aquilo ali, entende? Então, caso a gente queira usar o git revert para retornar para um ponto X do sistema, então a gente vai fazer um git revert e utilizar esse código aqui para reverter todas as alterações que foram feitas nesse commit aqui em específico. O commit também possui todas as mudanças que foram realizadas apenas, seja de arquivos ou de linha. E é um exemplo que se você entrar em um commit, ele vai mostrar, aqui nesse caso foi a alteração de uma função, eu estava incluindo duas variáveis ali como parâmetro para uma função. Então aqui na esquerda vai ficar o antigo e aqui na direita o que vai ficar o mais é o que foi adicionado. Certo? Que vai ficar em verde aqui. E aqui ele mostra também a quantidade de arquivos que foram alterados, a quantidade de linhas que foram alteradas e a quantidade de linhas que foram removidas, beleza? Git versus GitHub. O conceito de Git versus GitHub foi explicado aqui no canal, porém de forma bem simplória, utilizando o exemplo de repositório local e web. Então, o que é o Git e o que é o GitHub? O Git, ele trabalha com um repositório local, criando uma linha do tempo. Ou seja, no momento que você cria uma pasta e a cada alteração que você fizer nela vai ser criado um commit. Essa é a linha do tempo do seu repositório, certo? Isso é função do Git. Agora o GitHub, ele é o sistema utilizado para realizar o trabalho em equipe. Ele, de fato, é que realiza toda a parte da colaboração e é a ponte de comunicação entre os desenvolvedores de um projeto. Então aqui eu separei para vocês algumas características que divergem o Git do GitHub. Primeiramente, o objetivo. O Git, conforme eu disse anteriormente, ele é um sistema de controle de versão distribuído. Ou seja, ele apenas serve para você trabalhar com o controle da versão de um projeto em uma linha do tempo de forma local. Ele não serve para você colaborar em equipe. O GitHub, ele é o controle de versão como serviço. Ou seja, algo que pode ser utilizado por diversas pessoas ao mesmo tempo e de forma dinâmica e remota. A funcionalidade principal do Git gerenciar o histórico do código-fonte, e o GitHub ele fornece armazenamento em nuvem para repositórios Git. O acesso do Git é a instalação no sistema local e o GitHub é acessado via interface web ou pelo aplicativo desktop. Aqui é o que ele abrange, ou seja, só o gerenciamento de repositório local na parte do Git, e na parte do GitHub é a colaboração online e a hospedagem de repositório. A parte da colaboração, mudanças locais apenas, compartilhamento manual, ou seja, se alguém quisesse o meu arquivo que está no meu computador utilizando o Git, eu teria que enviar para a pessoa, então não teria
teria como ela colaborar ali de forma dinâmica comigo. Já o GitHub, ele tem ferramentas integradas para colaboração, aqui com os issues, os PRs e as ferramentas de CI e CD, certo? A forma de utilização do Git é por interface de linha de comando, que no caso é o terminal, que você utiliza apenas escrita para navegar por ele. Aqui na parte do GitHub, a forma de utilização dele é com uma interface gráfica e com os recursos adicionais, que nem a gente viu, com o GitHub Desktop e Web. Facilita bastante ali a utilização dos botões ali, de saber realmente o que cada coisa está fazendo. Agora, o Git Bash. O Git Bash, eu diria que é a parte mais importante, eu achei, porque é onde você realmente consegue entender o que está fazendo cada comando e como que opera o GitHub por baixo dos panos. Então vamos para a definição do Git Bash. Permite que os usuários executem comandos do Git via interface de linha de comando, o terminal, que é a forma nativa e mais poderosa de interagir com o Git. Porque lá em 2005, o Linus Torvalds, criador do Git, ele criou exatamente o Git utilizando o terminal, e naquela época você tinha que fazer basicamente tudo na mão. Então, acredito que é uma forma boa de você aprender e de você realmente entender o que cada coisa faz. O Git Bash, ele é uma aplicação que emula um terminal Linux no Windows, permitindo o uso nativo da linha de comando do Git. Ele possui alguns comandos que eles acabam pedindo bastante nas provas. Tem o comando git restore, que é um comando que ele descarta alterações em um arquivo no seu diretório de trabalho, antes do commit, restaurando para o estado da última versão salva. O que que isso significa? Então você fez algumas mudanças em algum arquivo, porém você não confirmou ainda dando o commit, e você não quer que aquelas mudanças sejam commitadas. O que você vai fazer? Você vai utilizar o git restore. Em paralelo, a gente tem o git reset. O que que o git reset faz? Ele move o ponteiro head, que basicamente esse head, ele aponta para qual branch a gente está trabalhando no momento. Ele vai mudar isso aí para uma posição atrás no histórico. E daí você pode fazer ele de duas formas, utilizando o termo soft ou o termo hard. Aqui eu coloquei o resultado da execução caso você utilizasse o hard, onde ele apaga tudo e retorna para o anterior, certo? Porém aqui, se você utilizasse o soft, ele não iria apagar, ele só iria voltar para esse aqui, mas manteria os arquivos prontos para comitar de novo. Agora também temos o git revert. O git revert, ele vai criar um novo commit que inverte as alterações de um commit anterior. Ou seja, é para corrigir erro em branch compartilhada, essas coisas, certo? Aqui tem um commit que tem alguma coisa errada. No caso, a gente quer remover tudo que foi alterado nesse commit e passar para o commit próximo. Então a gente usaria o git revert, tendo referência a esse commit aqui, e ele iria descartar as alterações daí que foram feitas naquele commit. A questão da autenticação via Git Bash, que a gente configura as SSH keys e inserimos tokens para conectar com o GitHub de forma segura. Isso aí é uma parte que é bastante solicitada na prova, porque eles cobram muito a segurança e as formas que você pode fazer essa autenticação. Elas envolvem também a questão de chaves de API e tudo mais, e para você poder dar push de forma ideal no sistema. Então, isso aqui eu vou recomendar vocês estudarem por fora, porque já entra num tópico mais avançado. Falar de branch. A branch, conforme a gente viu, e eu utilizei o exemplo, era um checkpoint em uma linha do tempo. Aqui, ó. A definição de branch é uma cópia do projeto naquele ponto do tempo, permitindo modificações isoladas sem afetar a linha principal, que geralmente é a main. Bom, sobre branch, o tópico vão ser branch main, que é o nome padrão, e antigamente era usado master, a branch principal. Geralmente contém um código estável de produção, onde o código está disponível para ser lançado para o usuário final, sem bugs e já revisado de forma correta. Na questão dos casos de uso, ela pode ser usada para isolar diferentes tipos de trabalho, como por exemplo, você pode criar uma branch para realizar uma função específica, uma branch apenas para bugs ou uma de ambiente. O conceito técnico sobre branches é que ela é apenas um ponteiro móvel que aponta para um commit específico. Ela não carrega uma cópia completa do projeto. Um comando bash que é utilizado para você realizar a criação da branch e que também é muito requisitado é o git checkout-b e o nome da branch que vai ser criada. Ela cria a branch e troca para ela imediatamente. Aqui tem a questão da branch protection, que é uma funcionalidade do GitHub que protege a main, impedindo push direto ou exclusão acidental, forçando o uso de pull requests. Aqui é como seria o fluxo da branch. Aqui, como vocês podem ver, tem 3 ambientes. Tem a branch de feature, a branch de linha principal e a branch de bug. Aqui tiveram 2 commits de linha principal. Aqui já teve um commit de linha principal e ele foi criada uma branch de bug. No caso, seria depois dado um merge aqui para o bug ser resolvido e vir para a linha principal. E aqui na feature, quando ela terminasse de ser criada, ela iria também dar um merge com a linha principal para dizer que está tudo correto e está no andamento do projeto. GitHub Flow. Vamos falar um pouco sobre o GitHub Flow. Se trata de uma metodologia seguida para que sempre haja consistência entre as versões atuais
e que estão sendo alteradas. Ideal para times que realizam deploys regularmente. Bom, existem dois tipos de flow. No caso, eu só vou mostrar o GitHub Flow, porque é o que é requisitado na prova, de fato. Mas caso vocês queiram, vocês podem pesquisar pelo Git Flow. Então vamos aqui. As etapas que constituem o GitHub Flow. Primeiramente, a gente tem a regra essencial da main. A main deve estar sempre pronta para deploy. Sendo assim, nunca se comita direto nela. Aqui você vai criar a branch, você vai fazer as alterações e salvar os commits na sua branch. Após isso, você vai abrir o pull request. Você abre ele para iniciar a discussão sobre suas mudanças antes delas serem aceitas. E daí, o próximo passo são seus colegas que estão no mesmo trabalho que vão realizar. Eles vão discutir e fazer um code review. Eles vão revisar o código procurando por perfeições ou melhorias que podem ser feitas, vão fazer os comentários e vão sugerir as melhorias no pull request. Após a aprovação, o código é fundido a main. O GitHub Flow encoraja o deploy imediato após a merge. Aqui é como funciona o fluxo. Caso tenha a branch master aqui, que hoje em dia é main, não vamos confundir, e você cria uma breach de feature. Você vai adicionar os commits, abrir um pull request, vai acontecer toda aquela etapa de discussão e os reviews e commits. Você vai fazer o deploy e você vai fazer o merge na branch main. Pull requests. As pull requests é uma permissão solicitada para integrar uma alteração em um projeto. Serve para colaborar em equipe de forma dinâmica e evitar erros. Função do GitHub. Bom, e do que se tratam as pull requests? Elas abrangem 4 tópicos que são bastante importantes. Base e compare. Base é a branch onde você quer aplicar as mudanças, como por exemplo a main. A compare, que é chamada de head, é a branch que contém as suas mudanças. Também existe outro tipo de pull request, que é o draft pull request. Ele funciona como se fosse um rascunho de um pull request, pois ele indica que o trabalho ainda está em andamento. Ele não pode ser mergeado e não notifica automaticamente os code owners. Revisão do código é um tópico muito importante. Os revisores vão poder comentar direto ali no pull request quais dúvidas eles têm em relação ao código. Eles vão poder aprovar o pull request, permitindo o merge daí posteriormente, ou também eles podem solicitar mudança, que daí nesse caso iria bloquear o merge até que seja corrigido. Partindo para o último conceito, temos os Code Owner, e basicamente o nome é bem autoexplicativo. Os Code Owner é um arquivo que define quem é responsável por quais arquivos. Basicamente, quando tiver algum pull request nesses arquivos, o GitHub vai exigir automaticamente a revisão dessas pessoas para que nada passe em branco. Ou seja, por exemplo, a gente pode ter o Guilherme, o Gabriel e a Jéssica. E eles são responsáveis por cuidar da tela de login. Nesse caso, sempre que alguém fizer alguma modificação na tela de login, automaticamente será enviado um pull request para os usuários Guilherme, Gabriel e Jéssica, pois eles estão no arquivo de Code Owners. Merge. O assunto de merge deve estar bem fresco na cabeça de vocês, porque eu passei ele ainda nessa aula, então a gente só vai explicar mais a parte conceitual dele. O merge, ele une as alterações feitas entre a branch sendo trabalhada e a branch utilizada para a produção. Existem 3 tipos de merge. Primeiramente, temos o create, a merge commit, que no caso ele só vai criar um nó de união. Ele vai preservar todos os commits individuais da branch e vai adicionar um commit extra de merge. Ele vai mostrar exatamente o que aconteceu e quando. Ele vai ficar exatamente dessa forma aqui. Temos o commit A, B, C. Aqui foi criada uma branch e foi feito o commit F1 e F2. No caso, esses commits ainda irão aparecer na linha do tempo e juntamente irá aparecer o commit de normal merge. Então essa é a questão do merge commit normal. Passando para o rebase em merge, ele vai pegar os commits que foram feitos na branch e vai reaplicar no topo da main um por um, sem criar um nó de merge. Vai parecer uma linha reta, como se o trabalho tivesse sido feito sequencialmente. No caso aqui, commit A, commit B, C. Branch M1, M2, foi feito os commits aqui, e aqui ele já vai direto para a branch main, F1 e F2, não é criado um merge. Por último, o último tipo de merge que a gente tem é o squash e merge, que squash ele é basicamente esmagar, ele vai juntar todos os commits da branch em um único commit na main. Ele deixa o histórico mais limpo e é bom para esconder os commits sujos ali. No caso, ele é basicamente a junção do normal e o rebase, porque além dele compactar todos os commits, ele só vai criar um commit na main. Issues and Discussion. Issues and Discussion é uma parte que fala especificamente sobre os problemas e discussões que são abordadas na comunidade do Git. São os recursos utilizados para engajamento da comunidade, com ideias e sugestões, motivando a criação do software open source. Bom, aqui é importante as características que diferenciam cada um. O GitHub de Issues, ele funciona para rastrear o trabalho acionável, ou seja, bugs, tarefas, melhorias e itens que precisam ser fechados. Ele serve e auxilia na parte do rastreamento. Já o GitHub Discussion
Discussions. Ele facilita apenas conversas abertas, perguntas e respostas e engajamento da comunidade sem pressão de prazo algum. O foco do GitHub Issues é o trabalho e o código. Geralmente ele é ligado a pull requests e commits para resolver um problema específico. Já o Discussions é a parte da comunidade e ideias. Ele é focado em colaboração, brainstorming e suporte. Não é diretamente ligado a mudanças de código. A estrutura do GitHub Issues, para ser de fácil localização, ela tem que ser linear, ou seja, com comentários em sequência, focada em chegar a uma solução ou conclusão. Já a estrutura do GitHub Discussions, ele trabalha na questão de tópicos. Ele permite conversas paralelas dentro do mesmo post, organizado por categorias, como Question and Answers, ideias e general. As funcionalidades disponíveis no Issues são Issue Forms. No caso, são os formulários estruturados para obrigar o usuário a preencher dados específicos, como por exemplo a versão do sistema operacional e os passos para reproduzir. Uma das funcionalidades do GitHub Discussions é Mark as Answer, ou seja, em categorias de pergunta e resposta, você permite destacar a solução correta para futuros visitantes. Aqui a parte da conversão. Um GitHub Issue ele pode ser criado a partir de uma discussão. Aqui na discussão foi elaborado um tema durante muito tempo e foi visto falta algo ou que poderia ser adicionado algo em um projeto. Sendo assim, iria ser criado um issue, ou seja, uma tarefa relacionada a uma discussão. E aqui é basicamente a mesma coisa, que uma discussão pode ser convertida em issue se a conversa evoluir para uma tarefa concreta. No que diz respeito à automação, os issues eles podem ser fechados automaticamente via palavra-chave em um PR, o que difere das discussões da comunidade, porque elas não fecham automaticamente, elas são necessárias que você vá lá manualmente para fechar elas. Esse aqui é um exemplo da aba Discussions do repositório Octo Invaders, que pelo nome eu acredito que seja alguma coisa ligada a jogos. Aqui é só para vocês terem um panorama geral, sempre pode ser criada uma nova discussão, vai ter aqui as discussões, tem os upvotes aqui, conforme a quantidade de upvotes, ele vai aparecer de forma prioritária aqui na aba. Aqui nesse caso são as categorias que abrangem essa discussão. Como podemos ver aqui, tem a geral, tem o mostrar e falar, começando, feedback, perguntas e respostas, game engine e art design. Já aqui nós temos a tela do issues. O issues ele é mais detalhado na parte de realmente você cumprir uma tarefa, ou seja, chegar a um ponto final. Aqui nós temos o título, qual que é a função desse issue, qual é o time que está trabalhando nele, qual é o status dele atualmente e quem são as pessoas que estão trabalhando nele, qual é o progresso que já foi feito. É importante lembrar que cada issue tem o objetivo de integrar uma nova tarefa, ou consertar um bug, ou melhorar algo já existente no sistema. Vamos falar de community. São os conceitos que envolvem a comunidade, é a principal função do GitHub, que é trabalhar em equipe. Primeiramente a gente vai falar de open source. Bom, todo software que é open source, ele possui o seu código-fonte disponibilizado publicamente para uso, modificação e distribuição. O GitHub é a maior casa de open source do mundo. O próprio GitHub é uma ferramenta que foi feita de forma open source. Inner source. Inner source nada mais é que apenas o uso de práticas de open source dentro de uma organização para software proprietário. Ele ajuda a quebrar os silos e incentiva a colaboração interna. Como eu tinha dito anteriormente, as práticas ali utilizando os issues e discussion. Forking, bifurcação, é o ato de você criar uma cópia pessoal de um repositório de outra pessoa na sua conta. É o primeiro passo para contribuir com projetos open source via pull request. Nesse caso, o que poderia ser feito? Eu poderia entrar no repositório do próprio GitHub, que está presente no sistema, e dar um fork nele, fazer uma bifurcação nele e sugerir melhorias ali com base no que eu acho ideal. Isso seria revisado pelas pessoas que estão destacadas aqui para os pull requests e caso fosse aprovado, seria criado e dado um merge com a main das alterações realizadas por mim. GitHub Sponsors são os patrocinadores, ou seja, é uma ferramenta que permite apoiar financeiramente os desenvolvedores e organizações que constroem um software open source que você usa. Até porque tem bastante ferramenta que é disponibilizada no GitHub de forma gratuita, bastante material e utilizando o GitHub Sponsors a gente consegue ajudar ele de forma financeira a continuar o projeto. O GitHub Marketplace é o local onde você descobre, compra e instala apps Actions criado pela comunidade para estender a funcionalidade do GitHub. Nada mais são do que algumas facilidades para sua vida. E a questão do Actions são algumas automações que podem ser utilizadas principalmente na questão do deploy automático ou para realizar testes automáticos utilizando diretamente o GitHub. Aqui o conceito de Discoverable Repos. São os repositórios descobríveis, ou seja, são aqueles que têm uma boa descrição, que
que eu espero que sejam aqueles que vocês estejam fazendo aqui na atividade. Tem um README que pode ser lido de forma facilitada, ele tem uma licença bem explicada, ele tem o código de conduta. Basicamente, o código de conduta, ele define a forma como você deve se comportar perante a comunidade desse repositório, ou seja, como você deve interagir ali com a comunidade, na aba de discussões e issues, entre outros. Aqui na parte do guia de contribuição, como você deve trabalhar para que a sua alteração, a sua contribuição seja de fato considerada no sistema. Code Spaces. Code Spaces é um tópico de nível mais avançado, então eu vou explicar para vocês o básico, porque é aquilo que vocês aí de fato vão depois se aprofundar no sistema. Code Spaces, conforme diz o nome, é um ambiente de desenvolvimento em nuvem, onde ele roda um container Docker, um Linux Ubuntu, em uma máquina virtual hospedada pelo GitHub. Agora, sobre a configuração do Code Space. Code Space é definido através de um arquivo chamado devcontainer.json. É nele que você configura extensões do VS Code, portas, configurações do sistema e ferramentas instaladas. Ciclo de vida. Basicamente, ele vai ter 3 ciclos de vida: running, stopped e deleted. E o ambiente está ativo e consumindo horas de computação, ele está correndo, ele está running. Ele está stopped, quer dizer que o ambiente vai parar automaticamente após um período de inatividade. O padrão é 30 minutos, mas pode ser alterado. Ele vai ser parado para você poder economizar custos. Dados vão persistir. O deleted é se o ambiente não for utilizado por um tempo, ou seja, depois de 30 dias, que é o padrão definido no sistema, ele é apagado automaticamente. Na personalização dos CodeSpace, você pode usar um repositório de .files para personalizar o terminal. Ou seja, seria apenas a questão estética mesmo ali do terminal. No que diz respeito aos secrets que estão disponíveis aqui no CodeSpace, ou seja, as chaves de API, tokens que são utilizados, eles devem ser configurados nas configurações do CodeSpace. Encrypted secrets. E nunca, de fato, codado ali no ambiente. Eles são injetados como variáveis de ambiente. Eu não sei se isso é um termo comum para vocês, porém as variáveis de ambiente, elas são basicamente chaves de API, ou seja, chaves que vão consumir um serviço de nuvem, alguma coisa do tipo, que irá diretamente para sua conta. Ou seja, se alguém tiver aquela chave em mãos, ela vai poder utilizar os serviços e você que vai ser cobrado. Então, nesse caso, você mantém elas guardadas em uma variável de ambiente. Que essa variável de ambiente, ela fica num arquivo que é o gitignore. Esse gitignore vai ficar com a variável de ambiente aqui. E quando você quiser utilizar essa chave de API, ao invés de você chamar utilizando a chave diretamente, você vai chamar esse arquivo e ele vai chamar a chave. A questão dos deep links, é possível você gerar URLs especiais que, ao serem clicadas, abrem um CodeSpace com uma configuração específica instantaneamente. Aqui nós temos uma exemplificação do que seria de fato um CodeSpace. Eu não achei necessário colocar de fato ali a imagem de como é, porque basicamente ele tem a mesma ideia ali do VS Code. Então, quando vocês entrarem, vai ser bem familiar. Então, tem aqui os editores de código que são utilizados. Eles se conectam ao quê? A um clone do seu repositório que possuem aqui as ferramentas e as linguagens, ou seja, Python, Ruby, C, as ferramentas como, por exemplo, as extensões. E ele fica dentro desse container Docker. O que é esse container Docker? Ele é basicamente uma oficina que tem todas as ferramentas para você trabalhar. Essa oficina está localizada dentro de uma máquina virtual de Linux. Essa máquina virtual de Linux dá para a gente levar em conta como se fosse uma casa completa. Então a máquina virtual de Linux é a casa completa e o container é a oficina, onde de fato a gente vai trabalhar. E aqui é a nuvem que ele está hospedado. Copilot. A questão do Copilot, ele é um agente de inteligência artificial que eu acredito que vocês já tenham utilizado. Ele possui extensão ali tanto no GitHub quanto extensão no próprio VS Code. Ele é o responsável por auxiliar o usuário na escrita do código, commits e tomada de decisões. Bom, a gente vai falar sobre as funcionalidades, preço e planos e a instalação. A funcionalidade dele, como eu disse anteriormente, é completar o código de forma automática, ou seja, ele pode sugerir linhas ou blocos inteiros de código enquanto você digita. Tem também como você desabilitar isso por meio da ferramenta. Ele permite que você converse com a IA na IDE ou mobile para tirar dúvidas e gerar código. Ou seja, você pode fazer qualquer tipo de pergunta ali para a inteligência artificial diretamente na IDE. Aqui ele também possui um assistente de CLI, ou seja, ele ajuda com os comandos no terminal. E aqui um code referencing, ou seja, é um filtro para evitar sugestões que correspondam a código público. Caso você queira, você pode utilizar códigos públicos, porque existem muitos projetos, por exemplo, de faculdade que utilizam códigos que já foram feitos milhões de vezes. Ao invés de você fazer o código de novo, caso você não tenha tempo, caso você não queira, você pode pedir para a inteligência artificial, o Copilot, para ele procurar no GitHub um código que seja similar ao seu ou que busque suprir alguma função que você pode explicar para ele. Então, nesse caso, também existe a opção de você bloquear isso, para que ele não sugira nada que corresponda a um código público. Além disso, temos os planos e preços que são cobrados
para a utilização da inteligência artificial. Caso a gente passe por 2 planos, Individuals e Business. Individuals tem esse valor, $10 por mês, gratuito para estudantes verificados, pessoas que mantêm projetos open source populares. O plano Business, ele custa $19 e ele requer uma conta de organização ou enterprise, certo? A instalação da extensão é bem simples. A única coisa que você tem que fazer é ir diretamente na sua IDE. Aqui eu fui no Visual Studio Code. Você vai procurar por GitHub Copilot. Vai aparecer, você pode instalar e ela irá aparecer com uma aba aqui na parte direita. Além disso, explicando sobre os preços e planos que são bastante cobrados na prova. No Copilot Individuals, basicamente, a única coisa que a gente tem é a telemetria, que seria a coleta de dados que eles fazem a pesquisa. E a única coisa que não tem no Copilot Business é justamente isso, a telemetria, porque ele proporciona mais privacidade para as empresas, para que eles trabalhem sem essa coleta de dados. O restante, o Copilot Business tem tudo. A gestão de políticas, onde cada configuração é compartilhada. Todos os usuários vão ter uma configuração compartilhada definida pela própria empresa. Aqui no caso vai ser feito a gestão de licenças também, diretamente para os administradores de organizações de uma empresa, porque é uma gestão que se refere ao controle de quem consome uma licença paga, para você controlar quem de fato está gerando gastos e em quais projetos. Sobre privacidade e auditoria, é importante ter a questão ali da auditoria dos logs, de tudo que é realizado, a fim basicamente de ter esse rastreio também e o controle, gerenciamento ali de recursos. E bom, a questão do proxy, eu acredito que vocês já tenham estudado, mas ele funciona como um limitador, ele vai rotear o tráfego que está sendo feito ali no GitHub através de um servidor proxy. Isso pode ser utilizado tanto para segurança como para gerenciamento da rede ou para você limitar o acesso ao GitHub de ambientes específicos. Bom, aqui eu vou estar deixando para vocês um material de estudo, é tudo aquilo também de onde eu tirei as fontes ali. Esse curso Exam Pro é um curso bastante indicado ali, que tem em torno de 10 horas ali de conteúdo para vocês assistirem, que ele abrange tudo de fato que vai cair na prova. Aqui é um Path Learning oficial da Microsoft, ou seja, você pode levar isso como base para você depois fazer o certificado do GitHub. Eles próprios providenciam esse material aqui diretamente no guia de estudos do GitHub. Então eu recomendo fortemente aqui que vocês vejam ele. Aqui a gente tem os recursos desse curso aqui, que no caso é um material também para você estar utilizando. E por último a gente tem um livro pro Git, que é a documentação oficial disponível aqui, o livro completo. Bom, algumas dicas que eu posso deixar para vocês. Fiquem bastante com a prova simulada e vejam vídeos sobre o walkthrough da prova, para vocês entenderem como é a metodologia e como são formuladas as questões, para vocês acabarem não perdendo tempo. Bom, outra dica, conforme eu disse ali no slide anterior, é vocês focarem no material oficial, já que se o próprio GitHub está proporcionando material para você, é porque isso vai realmente ser importante. Então utilize os Path Learns lá da Microsoft e o intensivo de 10 horas em inglês também tá lá para isso. Outra coisa importante é vocês memorizarem bastante, ou seja, mais essa parte da decoreba mesmo, o que diferencia uma coisa da outra. Caso tenha as contas Free, Pro e Team, porque elas diferem em propósito e funções disponíveis. Temos que conhecer 100% da plataforma e tudo que abrange ela. Caso também do Git, GitHub, das contas de Copilot, de quais são as contas de Business, Enterprise. Então é importante você ter esse conhecimento aí durante a prova. É importante também você saber distinguir claramente o que é comando local e o que é funcionalidade de nuvem, GitHub. E pratique mais do que tudo os comandos Git que foram enviados no PDF anteriormente. Bom, eu acredito que seja isso que eu tenho para passar para vocês. Os slides aqui eles ficaram bem enxutos se comparado ao slide que eu tenho como base de estudo, porque sinceramente não tinha como colocar tudo aqui, porque os slides originais tinham mais de 260 slides. Então eu acabei dando uma resumida bem grande aqui no conteúdo para que tudo coubesse aqui na última aula nossa. Bom, pessoal, então é isso. Eu acredito que eu vou deixar aí um período de 5 minutos para que vocês possam fazer algumas perguntas aí, eu vou estar respondendo no chat. Caso vocês não tenham nenhuma dúvida, já estejam satisfeitos, podem ir saindo, tranquilo? A única coisa que eu vou pedir é para que vocês deixem aí o nome completo de vocês para que eu possa depois marcar a presença. Espero que vocês tenham aproveitado nossas aulas de extensão. Espero que o conhecimento passado por nós aqui, por essa atividade de extensão, tenha sido proveitoso para vocês, que de alguma forma vocês possam evoluir com ele e levar ele para a carreira de vocês. Aproveitem porque tem até junho de 2026 para você poder submeter a sua inscrição para a prova e realizar ela de maneira gratuita pela faculdade. Nos contem quais foram os resultados aí nos comentários. Beleza? Então é isso, eu agradeço a participação de vocês, a presença de vocês. Forte abraço, fiquem bem.